Entre as síndromes parkinsonianas, nós temos o parkinsonismo típico e o parkinsonismo atípico. O parkinsonismo típico, a doença de Parkinson idiopática, que geralmente é aquela tardia, que inicia-se acima de 60 anos, e o Parkinson de início precoce, que é aquele que geralmente tem um componente genético. O parkinsonismo atípico, nós temos 4 tipos de parkinsonismo atípico. E qual a diferença do atípico para o típico? O típico, nós temos os sintomas de tremor, lentidão dos movimentos, rigidez e instabilidade postural e responde bem ao tratamento com a levodopa, que é a medicação que repõe a dopamina no cérebro. O parkinsonismo atípico, geralmente o paciente não apresenta uma boa resposta com o uso da levodopa. Geralmente os sintomas motores melhoram menos que 30% na escala motora. O parkinsonismo típico melhora mais que 30%. E o atípico, ele apresenta-se com o parkinsonismo mais outro sintoma neurológico. Quais são esses outros sintomas neurológicos? Pode ser incluído o comprometimento cognitivo, o declínio cognitivo rápido no decorrer dos anos, uma disfunção autonômica, que pode ser uma variabilidade de pressão, uma hipotensão postural, uma alteração muito precoce com sintomas relacionados à parte da urina, da bexiga, sintomas psiquiátricos também de início muito precoce no início da doença, como alteração de humor, alucinações visuais, muita apatia, desinibição. Isso é mais comum no parkinsonismo atípico e além também do movimento distônico, que é mais comum no atípico do que na doença de Parkinson típica. E nós temos 4 tipos de parkinsonismo atípico: atrofia de múltiplos sistemas, a doença de corpos de Levy, a degeneração córtico-basal e a paralisia supranuclear progressiva. Todos esses 4 tipos de parkinsonismos atípicos, o paciente apresenta com os sintomas parkinsonianos, mas cada um desses tipos vai predominar um outro tipo de sintoma neurológico específico. Por exemplo, na atrofia de múltiplos sistemas, os pacientes vão apresentar muito parkinsonismo com disfunção autonômica, hipotensão postural, ou disfunção erétil, ou uma disfunção urinária também, muito comum. Na paralisia supranuclear progressiva, o paciente vai apresentar com declínio cognitivo de forma mais precoce, quedas muito frequentes já no primeiro ano de doença, e uma paralisia do olhar vertical, principalmente no olhar para baixo, e muita disfagia também para os alimentos. Na degeneração córtico-basal, o paciente vai apresentar também declínio cognitivo e ele vai apresentar muitas vezes uma distonia, que a gente fala que seria um tipo de mão alienígena, como se ele não percebesse o braço que fica um pouquinho duro, rígido e torto também. Isso pode acontecer bastante na degeneração córtico-basal. E na doença de corpos de Levy, o paciente vai apresentar com parkinsonismo, declínio cognitivo já no primeiro ano de doença, um declínio cognitivo muito variável, bem flutuante no início. Muitas vezes a família vai relatar que a pessoa às vezes está mais confusa, depois está um pouco menos confusa, então é bem flutuante. E alucinações visuais e auditivas. Muitas vezes pode ouvir vozes, ver pessoas que não existem e alterações do sono também. Isso é mais característico da demência de corpos de Levy. Portanto, o parkinsonismo típico é bem diferente do parkinsonismo atípico.